Está para estrear nos cinemas aqui do Brasil um filme sobre Elizabeth Lee Miller. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória dessa fotógrafa estadunidense que viveu no século XX. Olá, eu sou a Cíntia e esse é o seu canal Astéria Mulheres na Arte. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Elizabeth Lee Miller nasceu em 1907 em Poughkeepsie, no estado de Nova York, em uma família abastada. Sua infância foi marcada por um evento traumático. Aos 7 anos de idade, ela sofreu um estupro de um conhecido da família que lhe passou uma doença venérea grave, que demorou muito tempo para ser curada. Ela precisou de acompanhamento psicológico para lidar com todo esse trauma. Aos 18 anos, ela se muda para a cidade de Nova York e se dedica à carreira de modelo. Em 1927, começa a posar para a famosa revista Vogue. Em 1929, Lee Miller decide ir para a Europa. Ela estava em um momento delicado de sua carreira de modelo, pois havia aceitado participar de um anúncio para um produto menstrual. Essa era a primeira vez que uma mulher famosa aceitava essa proposta, o que foi muito mal visto na época. Na Europa, então, ela decide se dedicar à fotografia. Torna-se colaboradora, mulher e modelo de um artista muito renomado na época, o fotógrafo surrealista Man Ray. O surrealismo é um movimento artístico que pertence às chamadas vanguardas europeias. Tem como características principais a valorização do pensamento livre, da expressividade espontânea e da fantasia. Os artistas surrealistas se propunham a utilizar o potencial do inconsciente e dos sonhos, influenciados pelas teorias da psicanálise de Sigmund Freud. Acreditavam que a sua arte deveria abrir mão da lógica e da realidade concreta. Lee Miller fotografou figuras importantes como Charlie Chaplin, Salvador Dalí e Pablo Picasso, que era seu amigo. Essa é uma fotografia dela com Picasso em fins da Segunda Guerra, em 1944. Miller e Man Ray lançaram mão de uma técnica inovadora chamada solarização, na qual as matizes de claro e escuro são revertidas, criando um efeito de aura, etéreo. Os dois debateram por um longo tempo sobre quem teria inventado a técnica. Lee argumentava com firmeza que teria sido ela, quando, sem querer, buscou repentinamente pelo interruptor de luz no estúdio de revelação do casal, depois de se assustar com um rato que passava pelo seu pé. No início da década de 1930, Lee Miller retorna para Nova York e expõe seus trabalhos em seu próprio ateliê de fotografia. Em 1939, ela vai viver com o também fotógrafo surrealista Roland Penrose, em Londres. Nesse cenário eclode a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, ela começa a trabalhar para a revista Vogue britânica, como correspondente de guerra, narrando o impacto dos ataques alemães sofridos internamente pela Inglaterra para leitoras mulheres. Ela se tornou uma das poucas mulheres a conquistar credibilidade como uma oficial correspondente de guerra, cargo que até hoje é predominantemente masculino. Em 30 de abril de 1945, data da morte de Adolf Hitler, Miller e seu parceiro correspondente de guerra, David Sherman, tiveram acesso ao fronte e decidiram tomar banho na banheira de Hitler. Sherman é o autor da icônica fotografia de Lee Miller, nua na banheira, do então derrotado ditador alemão. Miller fotografou batalhas ativas no continente europeu e as sequelas da guerra, aliando a realidade captada pelas câmeras às suas técnicas surrealistas. Os horrores desse período trouxeram graves consequências para ela, que sofreu de distúrbios mentais e de problemas com o álcool. Seus registros de guerra ficaram esquecidos até que seu filho, Anthony Penrose, os redescobriu, ficando responsável por um acervo que permite a visibilidade desta documentação tão importante, relacionada a este terrível momento histórico. Lee Miller morreu em 1977 de câncer de pulmão aos 70 anos. No Curvado para Frente é uma obra de cerca de 1930. É um estudo de nu em que Miller provoca uma inquietação, típica da arte surrealista.
Ao observarmos o corpo da mulher, vemos que braços, pernas e cabeça são desprezados, em contraste com o destaque dado ao tronco, que está numa posição inversa à postura que costumamos manter. Aqui, Miller nos convida a refletir sobre a orientação do corpo humano. Retrato do Espaço é uma fotografia tirada em 1937 em uma viagem de Miller ao oásis de Siwa. Numa perspectiva surrealista, podemos imaginar que o desenho da nuvem mais ao centro lembra uma boca. O buraco aberto na malha pode nos lembrar um olho, que nos convida a entrar para observar a paisagem desértica ou ainda observar o contraste entre o mundo interior e o exterior. Esta é uma fotografia de 1941, em que Lee Miller registra a população de Londres se protegendo em abrigos antiaéreos durante os ataques alemães. Mulheres com máscaras de incêndio é uma fotografia tirada no auge dos bombardeios alemães em Londres em 1941. É uma das primeiras fotografias de guerra de Lee. Aqui, 2 modelos estão usando essas máscaras, que eram entregues aos guardas como proteção contra bombas incendiárias. Também de 1941, essa é uma fotografia de uma modelo fotografada por Lee Miller para a revista Vogue em Londres, em meio às ruínas após os bombardeios neste ano. Essa é uma fotografia de 1942, tirada por Lee Miller, de David Sherman, seu parceiro correspondente de guerra. Essa é uma fotografia de 1945, de prisioneiros libertados, ainda com os trajes de prisão, ao lado de uma pilha de ossos de corpos queimados no crematório. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal Astéria Mulheres na Arte. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!